Ele acelerou. Não porque quisemos, não porque algo o empurrou visivelmente, mas porque por um breve instante as leis conhecidas pareceram hesitar. O 3I Atlas, um corpo vindo de outro sistema estelar, atravessou o ponto mais próximo do Sol e, de repente, mudou de velocidade. Uma aceleração tão pequena que caberia num sopro, mas grande o suficiente para reescrever sua trajetória. Os cálculos confirmam. A gravidade não explica o que aconteceu. E o mais impressionante é o momento em que isso ocorreu. Enquanto o 3I Atlas se aproximava do Sol, duas sondas humanas cruzavam o mesmo plano cósmico. A missão Europa Clipper, da Agência Espacial Norte-Americana, e a missão Hera, da Agência Espacial Europeia, seguiam seus caminhos de rotina, distantes e silenciosas, até que, por coincidência, o visitante interestelar entrou em cena. Agora, tudo parece convergir para uma janela rara no tempo. Entre o fim de outubro e o início de novembro, o 3I Atlas passa pelo mesmo setor do sistema solar onde essas duas sondas orbitam. E se o alinhamento se confirmar, elas poderão tocar sua cauda iônica, uma trilha feita de partículas vindas de outro sol. Um evento assim nunca aconteceu antes. Nenhuma nave construída por mãos humanas cruzou o rastro de um objeto interestelar. E talvez isso aconteça sem que ninguém perceba a tempo. Os sinais do espaço são lentos, os cálculos chegam com atraso. Enquanto falamos, o 3I Atlas segue adiante e as sondas continuam seus trajetos programados, incapazes de reagir. Talvez estejam agora, neste exato momento, passando pelo mesmo vazio que ele acaba de atravessar. Coincidência? Ou parte de um enredo cósmico que ainda não compreendemos? Nos próximos minutos, você vai entender por que essa coincidência, esse encontro improvável entre uma rocha interestelar e duas máquinas humanas, pode se tornar o experimento mais extraordinário da nossa era espacial. E o mais importante, o que realmente significa essa aceleração misteriosa que desafia a gravidade e reacende a dúvida? O 3I Atlas é mesmo apenas um cometa? Se ciência sem exagero é o seu caminho, junte-se à nossa tripulação, inscreva-se, ative o sino e conte nos comentários o que você espera que as sondas encontrem na cauda do 3I Atlas. Vamos acompanhar isso juntos, passo a passo. Durante meses, os astrônomos acompanharam o 3I Atlas como se fosse apenas mais um cometa, até que algo mudou. Em seu ponto mais próximo do Sol, o chamado periélio, ele desacatou a gravidade. A trajetória prevista não se confirmou. O Atacama Large Millimeter Array detectou uma leve aceleração, cerca de 0,02 milímetros por segundo ao quadrado, pequena demais para ser sentida, mas impossível de ignorar. Essa força extra o empurrou levemente para fora da rota esperada. E foi o suficiente para reacender uma das perguntas mais incômodas da astronomia moderna. O que, afinal, está movendo o 3I Atlas? As explicações naturais vieram rápido. O engenheiro David Frotan, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, propôs que seria o efeito foguete, o escape de gases congelados que evaporam ao se aproximar do Sol, empurrando o núcleo como se fosse uma micropropulsão natural. Uma hipótese plausível, defendida também pelo astrofísico Avi Loeb. Mas há um detalhe: se esse processo for real, o 3I Atlas teria perdido cerca de 1/6 de sua massa em apenas um mês. E é justamente nesse mesmo intervalo que o acaso parece ter preparado um segundo ato. Entre o final de outubro e o início de novembro, duas sondas humanas estarão passando pelo plano da eclíptica, exatamente onde o 3I Atlas deixa sua trilha de partículas ionizadas. São elas a missão Hera, da Agência Espacial Europeia, e a Europa Clipper, da Agência Espacial Norte-Americana. Os cálculos feitos por Grant Jones, da Agência Espacial Europeia, mostram que a Hera pode cruzar a cauda entre 25 de outubro e 1º de novembro.
enquanto a Europa Clipper pode fazer o mesmo entre 30 de outubro e 6 de novembro. Coincidência de órbita? Talvez. Mas na escala do cosmos, essas datas são uma sincronia quase impossível. Se qualquer uma das duas sondas atravessar o rastro de íons do 3I Atlas, será a primeira vez na história que a humanidade toca. Ainda que indiretamente, um corpo vindo de outro sistema estelar, e isso cria uma tensão silenciosa no meio científico. Porque, ao contrário de uma missão planejada, nenhuma dessas sondas foi construída para esse tipo de encontro. Elas seguem protocolos automáticos, orientadas por cronogramas fixos. Não há tempo para reprogramar nada. Se o cruzamento acontecer, será um registro involuntário, talvez detectado dias depois, quando os dados forem decodificados na Terra. De um lado, um visitante interestelar acelerando sem motivo aparente. Do outro, duas máquinas humanas cruzando seu caminho por acaso. E no espaço entre eles, a pergunta que ninguém consegue responder: será um encontro casual ou o primeiro contato físico entre o nosso engenho e o desconhecido? Por trás dos cálculos e das hipóteses, há um fato que ninguém consegue ignorar. O 3I Atlas acelerou de forma independente da gravidade. Os dados do Observatório ALMA confirmaram uma leve diferença entre onde ele deveria estar e onde realmente estava, no dia 29 de outubro de 2025. 4 segundos de arco de desvio. Parece pouco, mas em escalas cósmicas é o suficiente para mostrar que algo mais o estava empurrando. O astrofísico Avi Loeb calculou o impacto dessa força. Se fosse apenas o calor do Sol sublimando gases, o 3I Atlas teria perdido pelo menos 15% da sua massa nesse processo. Isso significaria uma ejeção de bilhões de toneladas de material, o que criaria uma nuvem imensa de gás ao seu redor, impossível de não ser vista. Mas até agora, essa nuvem não apareceu. O que fazer com um dado assim? A ciência começa pela dúvida. E é justamente nesse espaço entre o cálculo e o invisível que surgem as perguntas mais desconfortáveis. Se a aceleração veio da liberação de gases, telescópios como o James Webb e o Hubble devem detectar essa nuvem nos próximos meses. As primeiras campanhas de observação estão programadas para o fim de novembro e dezembro, quando o 3I Atlas se aproximar da maior distância da Terra, cerca de 269 milhões de quilômetros. Centenas de telescópios terrestres também estarão de olho. Mas se essa nuvem não for encontrada, a explicação natural começa a ruir. E o fenômeno se torna uma assinatura tecnológica possível, um sinal de propulsão ativa, semelhante a um sistema de controle de trajetória. Avi Loeb foi direto ao ponto. Se não houver gás, então o 3I Atlas não se comporta como um cometa. Ele se comporta como algo que sabe para onde vai. Essa frase dividiu a comunidade científica. Para alguns, é apenas uma provocação filosófica. Para outros, um lembrete de que talvez ainda não entendamos todas as formas de movimento no espaço interestelar. Enquanto isso, a rocha azulada segue em silêncio, sem cauda visível, sem explicação definitiva. E cada dado novo parece colocar mais perguntas do que respostas. Tudo o que se sabe sobre o 3I Atlas até agora converge para um ponto no tempo. Um intervalo silencioso entre novembro e dezembro de 2025. É nesse período que o universo parece oferecer um experimento natural. Um teste que pode decidir se o 3I Atlas é apenas um cometa ou algo completamente novo. A previsão é simples, mas decisiva. Se a aceleração não gravitacional veio da evaporação de gases congelados, deve haver agora uma imensa nuvem de detritos ao redor do 3I Atlas. Ela seria visível em vários comprimentos de onda, refletindo luz solar e emitindo sinais infravermelhos detectáveis por telescópios espaciais. Se essa nuvem existir, a hipótese natural vence, senão algo muito maior está em jogo.
Avi Loeb calculou o que deveríamos ver. Com base na força da aceleração medida pelo ALMA, ele estimou que o 3I Atlas teria perdido pelo menos 1/6 de sua massa total, algo em torno de 5,5 bilhões de toneladas de gás e poeira. Uma liberação tão intensa que formaria uma verdadeira nebulosa em miniatura, impossível de passar despercebida. Os próximos meses serão o palco desse teste. Entre o fim de novembro e o final de dezembro, o 3I Atlas atinge sua menor distância da Terra, 269 milhões de quilômetros. É o ponto em que a sua posição favorece observações tanto a partir da superfície quanto do espaço. O telescópio espacial Hubble e o telescópio espacial James Webb estão programados para monitorar o objeto, junto com dezenas de observatórios terrestres e a Rede Internacional de Alerta de Asteroides, a IAWN, que coordenará as medições. As observações serão cruciais para verificar 3 coisas. Primeiro, se há uma nuvem de gás em expansão. Segundo, se a luz refletida indica mudança de composição, sinais de metais ou moléculas ionizadas. Terceiro, se o brilho do núcleo segue um padrão de resfriamento compatível com a perda de massa. Mas até agora, tudo o que temos é silêncio. Nenhum sinal óbvio de gás, nenhuma expansão visível. Isso começa a inquietar até os mais céticos. A situação lembra o que aconteceu em 2017, com o primeiro visitante interestelar conhecido, Oumuamua. Ele também acelerou levemente, sem mostrar cauda, sem emitir poeira. Na época, os especialistas o chamaram de cometa escuro, um termo que soa mais como um paradoxo do que uma explicação. E agora, 8 anos depois, o 3I Atlas repete o mesmo comportamento. Só que desta vez, há algo diferente. Uma chance real de comprovar o que aconteceu. Se as observações de dezembro não mostrarem a nuvem prevista, a aceleração do 3I Atlas não poderá ser atribuída a processos cometários conhecidos. Restariam 2 possibilidades: uma física ainda não compreendida ou uma forma de propulsão ativa, natural ou artificial, ninguém sabe. Avi Loeb descreveu essa incerteza com ironia. Se não houver gás, então o 3I Atlas se comporta como algo que sabe para onde vai. A frase ecoou entre astrônomos, engenheiros e céticos. Alguns a viram como provocação, outros como um alerta. Porque se houver qualquer anomalia consistente, um padrão de aceleração que não dependa da gravidade nem da perda de massa, então não se trata apenas de um cometa. Trata-se de um objeto que responde ao ambiente. Por enquanto, não há respostas. Só previsões, cálculos e o silêncio do espaço. Mas esse silêncio é temporário. Em poucas semanas, novos dados vão chegar. E com eles, a confirmação ou a negação de um dos fenômenos mais estranhos já observados desde o início da astronomia moderna. O 3I Atlas segue em sua órbita retrógrada, afastando-se do Sol, em direção ao exterior do Sistema Solar. Mas sua história ainda está se desenhando, ponto a ponto, nos sensores que o observam de longe. Cada imagem, cada espectro de luz é uma linha desse enigma. E a cada nova leitura, cresce a pergunta que parece inevitável. 3I Atlas é apenas um cometa ou é a primeira tecnologia interestelar que já vimos passar diante do Sol? Enquanto astrônomos na Terra aguardam respostas sobre a aceleração misteriosa do 3I Atlas, 2 naves humanas viajam em silêncio pelo espaço profundo, sem saber que podem estar prestes a fazer história. São máquinas de propósitos distintos. A Europa Clipper, enviada pela Agência Espacial Norte-Americana, tem como destino o sistema de Júpiter. A Hera, da Agência Espacial Europeia, segue em direção ao cinturão de asteroides, para estudar o impacto deixado pela missão DART. Mas por uma coincidência quase impossível,
Ambas cruzam agora o mesmo plano orbital, percorrido pelo 3I Atlas. E isso significa que, nos próximos dias, elas podem atravessar a cauda iônica do visitante interestelar. No entanto, há um detalhe curioso. Até agora, nenhuma cauda visível foi registrada. O 3I Atlas mostra atividade de gás, sim. Os espectrógrafos detectam moléculas ionizadas e sinais de sublimação. Mas não exibe a clássica trilha luminosa que normalmente marca a passagem de um cometa. Alguns pesquisadores sugerem que isso ocorre porque a geometria do periélio, muito próxima ao Sol, ofuscou o brilho da cauda, tornando-a invisível aos telescópios. Outros acreditam que a emissão é composta majoritariamente por íons leves, transparentes à luz visível, o que faria com que a cauda só pudesse ser vista pelos instrumentos de plasma a bordo das sondas. Em outras palavras, as naves podem detectar algo que nossos olhos nunca verão. Um rastro invisível, feito apenas de partículas carregadas, flutuando entre os campos magnéticos do Sol. O estudo mais recente, conduzido pelos pesquisadores Samuel Grant e Geraint Jones, calculou os alinhamentos com base na trajetória hiperbolicamente retrógrada do 3I Atlas. Os resultados impressionaram até os mais céticos. A Hera pode ser imersa na cauda entre 25 de outubro e 1º de novembro, enquanto a Europa Clipper teria essa mesma possibilidade entre 30 de outubro e 6 de novembro. Ambas estão posicionadas a centenas de milhões de quilômetros da Terra, orbitando em rotas que, por pura coincidência, cortam o fluxo de íons arrastados pelo vento solar a partir do 3I Atlas. Isso não é apenas um encontro astronômico. É uma oportunidade inédita de detectar a assinatura física de um objeto vindo de outro sistema estelar. Nenhuma das duas sondas foi construída para isso. E talvez exatamente por isso o momento seja tão improvável. Elas não podem manobrar deliberadamente para mirar o cometa. Seguem seus trajetos programados, sem interferência humana direta. Se a interseção realmente ocorrer, será um registro involuntário, um acontecimento natural capturado pela rotina das máquinas. Os sensores da Europa Clipper podem ser a chave. A nave carrega instrumentos capazes de medir partículas carregadas e campos magnéticos, um magnetômetro e analisadores de plasma. Caso atravesse a cauda iônica, ela poderia detectar uma mudança abrupta na densidade de íons ou um padrão de draping magnético, quando as linhas do campo solar se curvam ao redor de uma nuvem de partículas, formando uma assinatura típica de um cometa ativo. Seria a primeira vez que uma sonda humana observa esse fenômeno vindo de um objeto interestelar. A missão Hera, por outro lado, não possui instrumentos de plasma nem magnetômetro, mas seus sensores de navegação óptica e câmeras de alta resolução poderiam registrar variações de luminosidade ou partículas refletidas no entorno. Mesmo um leve aumento no ruído das imagens, uma cintilação isolada, já seria suficiente para sugerir que a sonda cruzou uma região afetada pela cauda. Grant e Jones descrevem o cenário como um experimento natural improvável. Eles lembram que caudas de cometas ativos podem se estender por dezenas de milhões de quilômetros e que, mesmo se as sondas não atravessarem o núcleo da corrente, podem tocar suas bordas, como quem roça a superfície de uma sombra cósmica. O mais intrigante é o tempo. A janela para esse encontro é estreita, poucos dias. Depois disso, o 3I Atlas seguirá seu caminho para fora do sistema solar e o alinhamento com as sondas não voltará a se repetir. Nenhum motor humano seria rápido o bastante para reposicioná-las. Tudo depende do acaso e do vento solar. E se o cruzamento ocorrer? Os dados não chegarão de imediato. A Europa Clipper transmitirá pacotes de telemetria de forma automática. E somente semanas depois, os engenheiros poderão identificar se houve alguma alteração nos registros. Uma flutuação magnética, um pico inesperado de partículas,
um ruído que não se repete. Seria o suficiente para confirmar o primeiro toque entre tecnologia humana e matéria interestelar. A probabilidade é pequena, mas não é zero. E a simples possibilidade já transforma o 3i Atlas em algo mais do que um visitante distante. Ele se torna um ponto de convergência entre o acaso e a engenharia, entre a curiosidade e o desconhecido. Se algo for detectado, mesmo que seja apenas uma perturbação ínfima nos dados, a história da exploração espacial ganha um novo marco. Pela primeira vez, uma sonda feita por humanos pode atravessar a fronteira física entre o nosso Sol e outro sistema estelar. E talvez nem saibamos o exato momento em que isso acontecerá. O espaço raramente nos dá segundas chances. Cada alinhamento, cada passagem, cada brilho inesperado acontece uma única vez. E depois se perde para sempre. O 3i Atlas é um desses momentos. Um visitante vindo de outro sol, atravessando o sistema solar com uma trajetória tão precisa que parece ensaiada. E por acaso, ou por destino orbital, cruzando o caminho de duas das nossas sondas. Enquanto os cientistas na Terra calculam órbitas e revisam dados, o tempo avança em silêncio. O 3i Atlas já está se afastando do Sol, levando consigo os rastros de gás, poeira e mistério que deixou para trás. Mas ainda há uma expectativa suspensa no ar, porque o que vem agora pode mudar tudo o que pensamos saber sobre o espaço entre as estrelas. As próximas semanas serão um limite invisível entre dúvida e descoberta. Telescópios do mundo inteiro apontarão para o mesmo ponto, buscando vestígios da nuvem de gás que deveria cercar o 3i Atlas, se a aceleração observada for natural. A Europa Clipper e a Hera continuarão transmitindo pacotes de dados, registrando o que for possível, sem saber o que podem encontrar. A verdade neste momento é que ninguém sabe o que o 3i Atlas realmente é. Os dados indicam comportamentos de um cometa, a liberação de voláteis, o leve desvio de trajetória, o brilho que muda conforme a distância solar. Mas os números também sustentam as anomalias. A aceleração que não se explica, o excesso de níquel em relação ao ferro, a falta de água, a polarização incomum da luz. Um objeto assim obriga a ciência a trabalhar no limite do desconhecido. Loeb chama esse processo de modéstia cósmica. A disposição de aceitar que talvez não sejamos os únicos fabricantes de tecnologia no universo. Mas ele também insiste. O papel da ciência é eliminar o impossível, não abraçá-lo. Se uma explicação natural for suficiente, ela vence. E até agora, o 3i Atlas ainda cabe nessa fronteira, como um cometa, talvez incomum, mas ainda parte das leis que conhecemos. Mesmo assim, o fenômeno deixa uma marca. Pela primeira vez, a humanidade está prestes a tocar, literalmente, um fragmento de outro sistema estelar. Não com as mãos, mas com máquinas que enviamos para longe, confiando que elas continuariam viajando quando nós já não pudéssemos alcançá-las. É uma cena silenciosa, quase poética, duas sondas, solitárias, cruzando o vazio, enquanto uma rocha azulada vinda do desconhecido passa por elas, em direção ao infinito. Se a Hera ou a Europa Clipper registrarem qualquer alteração, um campo magnético distorcido, uma onda de íons, um eco eletrostático, esse dado será mais do que um número. Será uma ponte entre dois mundos, entre o que enviamos e o que veio até nós. Mas mesmo que nada seja detectado, o significado permanece. Porque o simples fato de termos sondas no lugar certo, no instante certo, já mostra o quanto avançamos. Décadas atrás, observar um visitante interestelar seria impensável. Hoje conseguimos rastrear sua trajetória, medir sua aceleração e talvez até tocar o rastro da sua passagem. O 3i Atlas pode seguir seu caminho sem deixar respostas, mas ele já deixou algo maior. Um lembrete de que o universo ainda tem maneiras de nos surpreender. E que, às vezes, o acaso é o método que o cosmos usa para continuar nos ensinando.
No fim, talvez não importe se ele é um cometa natural ou um artefato interestelar. O que importa é o que fazemos diante da incerteza. Observar, registrar, questionar. Porque é assim que a ciência avança, um passo por vez, sempre em direção ao desconhecido. E quando os novos dados chegarem, sejam eles ruído, silêncio ou revelação, estaremos aqui juntos para tentar entender o que realmente aconteceu. O que é mais impressionante, o fenômeno em si ou o fato de podermos compreendê-lo, mesmo que por instantes. Se você quiser acompanhar os próximos resultados, inscreva-se, ative o sino e conte nos comentários. O que você acha que as sondas vão encontrar quando cruzarem o rastro do 13 Atlas?